Nono ano, CPMG Nível das Neves, professora Selma Fernandes. Conteúdo que iremos trabalhar nesta videoaula, bloco econômico, mais precisamente a União Europeia. E esta aula é a número 15. Vamos lá? Aqui é a introdução da videoaula que iremos trabalhar, o que seja um bloco econômico. Qual o interesse entre os países nesse agrupamento, não é? Aumento do crescimento econômico. Geralmente esses blocos são formados por países vizinhos ou que possuem afinidades culturais ou comerciais, e essa é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o comércio entre blocos econômicos cresce, favorecendo cada vez mais o aumento da economia desses países, pois onde há maior interação, maior aumento do movimento econômico, favorecendo aí o crescimento desses países. Aqui é mais uma informação complementando a introdução que a professora começou no slide anterior. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. Ele tem livre circulação de bens, pessoas e mercadorias e pela adoção de uma moeda única, que é o euro. A origem data oficialmente que em 7 de fevereiro de 1992 a criação esteve ligada a processos anteriores, ou seja, tem um processo histórico, o bloco econômico, que eu vou comentar no slide próximo. Então, aqui basicamente eu vou falar para você como é a composição. A União Europeia é composta por 27 estados, né? A professora não vai ler todos, e esses que estão aqui nesse slide e no seu livro, tem todos os 27 países componentes da União Europeia, que ficam na Europa, ok? Aqui iremos trabalhar a questão das etapas da formação desse bloco econômico na União Europeia. Ele não foi constituído de uma única forma do início até nos dias atuais, não. Ele passou por diversos processos e fases para até chegar à composição atual. Sendo que o principal objetivo desse bloco econômico era o fortalecimento da economia, que a professora já falou lá no slide atrás para você. No início ocorreu a criação do SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em que ano? 1952. Tá? Já em 1957, foi criado o Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia. Você pode encontrar com MCE ou CEE, que integrou alguns países. Com a criação do Mercado Comum Europeu, surgiu a livre circulação de pessoas entre os países membros. Isso passou a ser permitido. Em 1991, houve o Tratado de Maastricht, que estabelece ainda um fortalecimento maior da economia desses países através da criação de uma moeda única, chamada o euro. Isto em 1991, mas somente em 2002 que o euro entrou em circulação. Porém, alguns países não decidiram usar o euro como moeda em seu país, ficando 2 países, que a Inglaterra e a Dinamarca, preferiram usar suas moedas. Em 1995, mais 3 países integraram, formando assim a chamada Europa dos 15. Em 2004, 10 países integraram, então se tinham 15, entraram mais 10, formando 25. A denominação Europa dos 27 é formada com a entrada da Bulgária e da Romênia em 2007. E o último país a firmar o acordo, ou seja, entrar no bloco da União Europeia, foi a Croácia no dia 30 de junho de 2013. Aqui vamos ver um acontecimento muito importante que ocorreu neste bloco econômico, que aconteceu no ano de 2016. O Reino Unido comunicou seu interesse em sair do bloco econômico da União Europeia. Então ele criou aí um plebiscito, ou seja, o governo abriu a votação livre às pessoas componentes do Reino Unido. E 51% das pessoas votaram a favor da saída do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. E essa saída do Reino Unido ficou denominada de Brexit, que é esse termo que surgiu pela união das palavras Bretanha, né, e exit, que em inglês quer dizer saída. Essa saída foi formalizada definitivamente depois de um longo processo de 2016 até 2020 para todas as negociações entre o Reino Unido e o bloco econômico, definir aí como seria esse desfecho, né, esse termo desse contrato. Então, a saída do Reino Unido foi constituída oficialmente em 31 de janeiro deste ano.
aqui nós vamos ver, afinal de contas, quais são os principais objetivos deste bloco econômico União Europeia, por ele ser tão eficiente, por ele ser o melhor bloco econômico, né, o que promove melhor qualidade de vida e bem-estar social para os integrantes desse bloco. Qual é o primeiro? Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos. O professor acabou de falar. Garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, ou seja, livre circulação de pessoas, de bens. Favorecer o desenvolvimento sustentável, né? No crescimento econômico bem equilibrado e da estabilidade dos preços. Uma economia de mercado altamente competitiva, porque oficialmente o bloco econômico protege as indústrias, né? Protege a sua economia com pleno emprego e progresso social e a proteção do meio ambiente, que é muito importante na Europa. Outro, lutar contra a exclusão social e a discriminação, no caso dos imigrantes. Promover o progresso científico e tecnológico, avançar aí na questão da tecnologia e do avanço científico para ficar um bloco bem eficiente e atual e competitivo. Reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia. Ou seja, ele deve fazer o quê? Que a professora até trocou. É União Europeia, não é eu, ok? Países da União Europeia. Fortalecer entre eles a economia. Outro, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia. Também a professora aqui, considere aí, União Europeia, foi trocado. Estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro, ou seja, tornar uma moeda forte e competitiva. Aqui a professora vai falar com vocês sobre as políticas sociais da União Europeia. Afinal de contas, o que são políticas sociais? É o bem-estar, é a melhoria para a própria população componente da União Europeia. Ou seja, que todos tenham emprego, condições de vida digna com trabalho, né? Proteção social adequada, consolidação do diálogo entre patronato e trabalhadores, ou seja, patrão e empregado, desenvolvimento dos recursos humanos com vista à manutenção de baixas taxas de desemprego e com combate à exclusão. Ou seja, a União Europeia ela visa consolidar um bem-estar social bem diferenciado em relação aos outros blocos econômicos. E é bem visível isto na Europa, porque nem os imigrantes que chegam lá são desamparados. Tem alimentação, assistência médica, educação do melhor. A União Europeia ela possui algumas instituições componentes, ou seja, para ela ser organizada. Mas, professora, o que é instituição? É a ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo novo, conjunto de regras, de normas para estabelecer uma forma, uma norma de algo. Então, aqui a União Europeia tem as instituições. Conselho de Ministros, que é uma instituição responsável por gerir todas as outras, ou seja, que vai comandar todas as outras instituições do bloco econômico. A Comissão Europeia, sua função é administrar e gerenciar a União Europeia. O Comitê Econômico e Social possui a incumbência de oferecer consultoria, né? Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, instituição jurídica que tem como objetivo analisar e julgar, se preciso, os tratados realizados pela comissão, ou seja, quando entra, quando sai algum país do bloco econômico ou alterar algum processo. Comitê Econômico e Social, esse é responsável por fiscalizar as atividades da Comissão Europeia, principalmente em assuntos ligados ao orçamento. Então, aí você vê que ele é bem organizado, tem as instituições, né, cada uma toma o seu partido e a sua função para ter um bloco eficiente. Aqui já tem as políticas comuns da União Europeia. O que é uma política comum? Tem como meta, né, desenvolvido um mercado comum através de um sistema padronizado de leis que se aplicam a todos os Estados-membros. Ou seja, coloquei lá atrás para vocês quais são as instituições. Então, ali foi criado, né, leis padronizadas para todos os estados, ou seja, países que compõem a União Europeia. Em termos de políticas comuns, essas existem em 3 esferas diferentes, tanto na questão que envolve a agricultura, as pescas, né, e a segurança de política externa. Então, essas são as políticas comuns que todos os países têm que
abranger aí e aceitar. Então, voltado para a agricultura, para a pesca, para a segurança e políticas externas, ok? Do bloco econômico, ou seja, quando ele faz interação com outros blocos. O que eu coloquei para vocês? Como a crise europeia começou? Tem alguns países do bloco econômico União Europeia, como é o caso de Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia, são países aí que têm passado até os dias atuais com as questões econômicas bem conturbadas, ok? Mas o que a União Europeia faz? Ela concede empréstimo aos países mais afetados pela crise, principalmente, né, uma que ocorreu em 2008. A consequência, qual é a consequência dessa crise nesses países? Aumento do endividamento. Então nós temos aí Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, são os que encontraram em posição mais delicada dentro da zona do euro, pois foram os que atuaram, né, de forma mais indisciplinada nos gastos públicos, ou seja, não fizeram uma boa tarefa de casa de cuidar da sua economia e diminuir os gastos, né? Então esses países passaram aí por algum processo e até os dias atuais ainda passam por dificuldades econômicas, ok? Bom, aqui a professora vai falar com vocês a questão do Brexit, né? E o discurso contra a União Europeia. Então, após o plebiscito de 2016, na qual a maioria optou pela saída, né, do Reino Unido do Bloco Econômico União Europeia, houve aí, até 2019, a questão das negociações para a saída. No entanto, como até então nenhum país havia se retirado da União Europeia, houve aí a ausência de precedentes, torna o processo instável. E o dissenso, o que é isso? A saída. Como que vai acontecer? Como que pode ser cancelado esse país saindo e deixando o bloco? Desde o plebiscito, o Brexit vem contribuindo para que grupos radicais contra a União Europeia apareçam na cena política, não só na Grã-Bretanha, mas também em outros países, mostrando que não há mais a unidade que se havia antes em relação ao bloco. Surgiu aí partidos políticos com formações populistas e nacionalistas. Eles vêm ganhando força em diversos países ao contestar os atuais moldes do bloco, incentivando a criação de movimentos neonazistas e xenofóbicos, ou seja, o discurso anti-imigrante que permeia o Brexit, já que é predominantemente onde a extrema-direita compõe atualmente os partidos mais influentes do sistema político. Quais países, professora? Na França, na Alemanha, na Áustria, Itália, Finlândia, tem aparecido aí, não é, um possível início de enfraquecimento desse próprio bloco econômico nos anos vindouros. Bom, aqui a professora encerra nossa aula com um breve esclarecimento sobre o bloco econômico União Europeia, tá? Você vai fazer leitura aí no seu livro das páginas 104 a 114, 104 a 114, que você vai entender com a leitura, mas façam a leitura. Façam, porque com a leitura você vai entender melhor. Procure outras bibliografias, tá? Então a professora passou aí algumas questões para vocês, façam essas atividades, façam a leitura, porque é um assunto do momento, essa questão, para nós entendermos melhor como vai suceder o pós-saída do Reino Unido do Bloco Econômico União Europeia, tá? Que vai afetar até mesmo a interação com o Brasil. Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.